Fala galera, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, domingão aí, preparado para mais um domingo de abundância. Tamo junto, hoje a gente vai conversar bastante sobre o que tá por vir. A jornada da abundância tá encerrando, a gente tira do ar os vídeos amanhã, então olha só quem tá aqui, Dindinda Gourmet, tem tempo que eu não te vejo, desapareceu das nossas lives, tudo bom? Como andam as coisas? E aqui, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre abundância, sobre tudo o que você pode fazer para ter uma vida muito mais leve, muito melhor. E aí, Renato, beleza? Bem-vindo, cara. Show de bola. E aí, galera, conta pra mim, como é que tá a expectativa aí pra terça-feira, quando a gente faz a abertura da inscrição dos 100 Dias da Abundância, nosso grupo de acompanhamento, onde eu vou estar acompanhando você aí por 100 dias de exercícios e orientações para abundância. Vai ser show de bola, tô super empolgado aqui, já estamos com todos os preparativos, quase tudo pronto. Tava aqui olhando as mensagens do grupo e eu quero começar essa live dando os parabéns para todas as mulheres que acompanham a gente, para todas as mulheres que estão aí focadas nessa jornada para ter mais liberdade e abundância. Como é isso? Costuras da Aline. Costuras da Aline, como que funciona? Na terça-feira, a gente fez a jornada da abundância, foram lives de segunda a sexta, todos os dias à noite, 3 aulas oficiais dentro da comunidade da Jornada da Abundância. Teve as nossas 2 aulas extras, uma explicando os sabotadores e a outra com como é que chama? Com a audioterapia, Minha Impressora de Dinheiro. E para quem quiser, quem gostou, quem passou uma semana com a gente e achou fantástico, já viu resultados, eu acredito que pode fazer sentido. Se você já gostou, imagina você passar 100 dias, todos os dias recebendo exercícios de prosperidade, todos os dias te ajudando a entender melhor como a sua mente funciona, te ajudando a reprogramar as suas crenças, reprogramar o que foi feito contigo, que travou a sua abundância financeira. Então, são 100 dias focados em destravar sua abundância. Nesses 100 dias, a gente toda semana tem terapias em grupo. Então, uma vez por semana a gente tem uma terapia em grupo. E no final do programa, para quem se inscrever na terça-feira, que quando a gente abre as inscrições, vai ganhar também um atendimento individual comigo. Só o atendimento individual comigo hoje tem valor de R$2.000, mas vai ser presente para quem se inscrever nesse programa. Além desse presente, a gente também vai dar o Profissão Freesider, que é um programa de marketing digital, te ensinando como funciona um negócio digital, né, por trás do negócio digital. Show? Respondido sua dúvida? Hilário aí, bem-vindo, Hilário. Show, Rony, Hanna, mano, entendi, muito legal, show de bola. Galera, e aí? Me conta uma coisa, como tá a sua vida financeira hoje? O que você tem feito? Tá bem? O dinheiro sobra no final do mês? Tá conseguindo investir? Não, Fagner, minha vida tá um caos. Quanto mais eu ganho, mais endividado eu fico. Como é que tá a sua vida financeira hoje? E me conta também o que você acredita que tá te travando. Conta aí pra mim. Massa, galera, tô entrando aqui. Tá um caos? O que tá acontecendo? O que você acha que tá pegando? O que tá causando isso? Eu vou te chamar aqui. Quer entrar? Quer bater um medo? Me trava demais. Quer bater um papo comigo? Posso te chamar aí? Tá preparada? Dívidas. Legal, Sérgio. Dívida é só um sintoma, tá? A dívida é um sintoma de que algo tá desregulado aí. É um sintoma de que você tá com alguma trava te impedindo de prosperar. Show, vou te chamar aqui então. Como você chama? É Aline?
Oi, Aline, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Bem-vindo à nossa Tá. live, tudo bom? Obrigada. Tudo bem, e você? Tudo jóia, te peguei de surpresa. Sim. Foi. Tá certo. Deixa eu te perguntar o que que tá pegando? Conta pra mim. Ah, então. Sei lá, parece que eu travei. Eu tenho um monte de projeto, mas não consigo tirar nenhum do papel. Quando Certo. parece que vai dar certo, eu travo. Não sei. O que que você faz? Nossa, então, não tenho foco. Eu começo uma coisa aí parece que não vai dar certo, eu mudo. Eu tava Sei. costurando agora. A Aham. última coisa que eu inventei foi costurar enxoval para Certo. bebê. Ah, que bacana. E aí, qual foi o momento que você travou? O que que aconteceu nesse... Não sei, eu tenho dificuldade para vender, sabe? Aí parece que eu me esforço muito, aí chega na hora não tem retorno financeiro. Aí eu mudo, então vai ver o nicho tá errado, aí eu mudo o nicho. E aí não dá certo de novo. Entendi. Então eu acho que o problema sou eu, não é o nicho nem nada. Eu tô Certo. com algum bloqueio, sei E, lá. e como é você com vendas? Já que você falou que você sente que você não consegue vender, o que que Então, você sente na hora de vender? é estranho, porque se eu for vender coisas de outras pessoas, se eu for contratada como Aham. vendedora, eu não sou ruim. O problema é quando eu Ah, quero vender para mim, quando o negócio é meu que trava. Não sei entendi. por que quando sou eu não dá. E como você se sente quando você está fazendo e, por exemplo, você está costurando lá, certo? E aí você precisava vender. Qual que é o sentimento que vem? O pensamento que vem? Ah, nossa, vem tanta coisa. Dá um exemplo. Às vezes, então, quando eu tô costurando alguma coisa que eu inventei, eu acho que isso vai vender. Aí eu fico Ah, empolgada e vou e costuro. No certo. começo eu tô empolgada, depois eu começo a achar que não vai dar certo, que não tá saindo legal, que tem muita gente que faz melhor. E, sei Hum, lá, aí às vezes a encomenda, e eu no meio da encomenda dá vontade de cancelar a encomenda. Porque parece que eu não vou dar conta. entendi. É Você uma tem algum loucura. caso específico de alguma encomenda que foi assim? Nossa, todas? Certo. Você quer fazer um exercício comigo? Pra Quero. gente, pra gente ver? Ó, você já ouviu falar de EFT? Não. EFT é uma técnica que chama Emotional Freedom Techniques. São técnicas de libertação emocional. Eu vou conversando com você, vou te fazendo perguntas, vou falando as coisas e você vai repetindo. Enquanto a gente faz isso, você vai tocar em alguns pontos que são chamados de meridianos. São pontos que são pontos de acúmulo de energia. E nesses pontos, você vai tocando e vai liberando, ele vai liberando a emoção negativa que tá carregada e vai te ajudando a trazer novas sensações, novos sentimentos. Eu vou precisar que seu celular fique fixo, você vai ter É, que eu vou. colocar seu celular Tá fixo. rolando já. Peraí, deixa eu E, pegar. e outra coisa, Eu vou fazer um que, exercício lá. Não entra, não. Pronto, fui só avisar para segurar as crianças no céu. beleza, beleza. E outra coisa que eu preciso que você faça é que você fique atenta a pensamentos, a lembranças que vêm enquanto a gente está fazendo as rodadas, Tá. tá? Para o pessoal que está em casa, o que eu vou pedir? Virar. O que vocês vão fazer? Quem está acompanhando, quiser fazer junto com a gente, você vai fazer junto com a gente prestando atenção no que a gente está fazendo com a Aline. Mas eu quero que você coloque no papel algum sentimento, alguma coisa que você está sentindo, alguma crença que você já identificou que você tem. Coloca no papel, guarda e presta atenção aqui na gente. E depois vocês me contam se sentiu alguma coisa, se mudou alguma coisa, beleza? Eu Aline, posso virar o celular, não vai atrapalhar nada? pode, sem problema. Ah, tá. Eu Então, acredito que beleza. não, deixa eu ver. Aí. É Você que eu vou ficou? ficar virada. Você vai ficar bravo, mas pra mim não tem problema não. É Ah, mais o então. povo aí que se incomodar. Ó, eu só preciso de uma coisa. Eu preciso que você dê um nome para esse sentimento. Qual que é o Medo. sentimento? Medo. O meu medo é o Certo. maior. Medo, mas medo de quê? Medo de não conseguir? Medo de quê? Pode ser absurdo o que eu vou falar, mas parece que eu tenho medo de dar certo. Não, não parece absurdo. Eu tinha isso. Não parece absurdo. Eu tinha o medo do sucesso. É um medo do É, sucesso. O medo do parece que é. sucesso.
Isso vem muito, normalmente, quando a gente tem uma carga de passado, de se a gente tiver sucesso, as pessoas vão afastar da gente. Se tiver sucesso, vai atrair insegurança. Se tiver sucesso, eu não vou ter tempo. Você tem filhos? Tenho 2. Eu não vou ter tempo para os meus filhos. Nossa, eu penso muito isso. Não vai dar Então, tempo, eu vou ter que deixar com outra pessoa. Exatamente. Não, show de bola. Então já temos uma orientação. E outra coisa de 0 a 10, tá em quanto? Sendo 0, não tô quase sentindo isso, e 10, pô, não aguento, eu penso nisso toda hora. 10. 10, tá, legal. Então, ó, toca no ponto do karatê aqui. Os pontos que a gente vai tocar, só para você ver, os pontos que a gente vai tocar é o ponto do karatê, o topo da cabeça aqui na moleira, em cima da sobrancelha aqui assim, do lado do olho, embaixo aqui do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, clavícula e embaixo da axila. E bem na costela aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, ponto do karatê, você vai repetindo comigo. Tá. Ó, mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. De ter sucesso. De ter sucesso. Eu me perdoo. Eu me perdoo. E me aceito profundo e completamente. E me aceito profundo e completamente. Isso. Mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. De não ter tempo para os meus filhos. De não ter tempo para os meus filhos. Se eu tiver sucesso. Se eu tiver sucesso. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Legal. A pessoa que me ensinou essa técnica acabou de entrar aqui na live, o André Lima. Show. Topo da cabeça. Esse medo. Esse medo. De ter sucesso. De ter sucesso. Em cima da sobrancelha. Toda vez que eu começo a fazer uma coisa. Toda vez que eu começo a fazer uma coisa. Eu logo perco o interesse. Eu logo perco o interesse. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Eu fico com medo de não ter com quem deixar meus filhos. Eu fico com medo de não ter com quem deixar meus filhos. Do lado do olho. Parece que eu não quero ter sucesso. Parece que eu não quero ter sucesso. Parece que eu tenho medo disso. Parece que eu tenho medo disso. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Embaixo do olho. Na hora que eu começo os projetos. Na hora que eu começo os projetos. Eu tô super empolgado. Eu tô super empolgada. Mas logo essa empolgação passa. Mas logo essa empolgação passa. E eu quero desistir. E eu quero desistir. Embaixo do nariz. Às vezes eu até já tenho encomenda. Às vezes eu até já tenho encomenda. Mas no meio do caminho, a vontade que eu tenho é de cancelar. Mas no meio do caminho, a vontade que eu tenho é de cancelar. Embaixo da boca. E aí eu fico frustrada. E aí eu fico frustrada. Me sinto incapaz. Me sinto incapaz. Parece que todo mundo é melhor que eu. Parece que todo mundo é melhor que eu. Por que eu ia conseguir ter sucesso com isso? Por que eu ia conseguir ter sucesso com isso? Na clavícula. É como se eu não merecesse ter sucesso. É como se eu não merecesse ter sucesso. Fez sentido pra você essa frase? Fez. Legal. Embaixo da axila. Eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo. De ter sucesso. De ter sucesso. E não saber o que fazer. E não saber o que fazer. Muito bem. Respira fundo. Agora me conta. O que veio na sua cabeça? O que passou na sua cabeça? Como você está se sentindo agora? De 0 a 10. Com medo. Já deu uma melhorada. Deu uma aliviada? Deu. De 0 a 10 tem quanto? Olha, eu já fiz alguns outros exercícios parecidos e na hora sempre alivia. Certo. Na hora sempre dá uma... Sempre dá uma... É como se fosse uma descarga, sei lá, pular no mar, sabe? Que aí parece dar uma lavada. Sei. Isso normalmente acontece porque você tem esse alívio imediato e não aprofunda. E não continua trabalhando até limpar tudo. Aí quando você faz isso, quando você começa e alivia e para,
e aí você já para, é igual tomar um remédio para, por exemplo, você tá com infecção. Você começa a tomar o remédio para infecção, você começa a ver melhora, aí para de tomar o remédio e para o tratamento. E a infecção depois volta pior. Uhum. É a mesma coisa. Então, assim, tem que ir até o final, tem que identificar o que está lá, o que tá lá profundo e trabalhar em cima disso. De 0 a 10, foi para quanto agora? Parece que agora nem tem. Zerou? Tá. Dá impressão, assim. Que... Certo. Veio algum pensamento relacionado, alguma lembrança dos seus pais falando alguma coisa? Diga para mim. Sim, tem muito da minha mãe. Sua mãe, o que sua mãe, o que você viu da sua mãe? A minha mãe, ela não trabalhava fora porque a mãe que tem que cuidar dos filhos. Mãe que tem que cuidar dos filhos. Você escutava ela falando isso? Até hoje ela fala. Até hoje ela fala que eu vou trabalhar de alguma coisa, mas quem vai ficar com as crianças? Como se só existisse a mãe no mundo, não tivesse mais ninguém. Certo. Aí eu sinto essa dificuldade, talvez seja mais por isso porque dependendo do que eu for fazer, eu vou ter mesmo que deixar com alguém por um período para poder me aprofundar. Certo. E você não pode fazer alguma coisa da sua casa, por exemplo? Essas coisas você consegue fazer na sua casa. Então, costurar eu consigo. Pois costurar eu consigo. Então, costurar não causa esse tipo de problema. Não, Concorda mas é aí comigo? que tá, eu concordo. Só que é aí que tá o problema. Eu comecei a costurar por causa disso, porque era o que eu conseguia fazer de casa. Só que isso não me faz... Entendi. Não é o que você gosta. Existem outras coisas, tá? Se você pesquisar na internet, você acha um monte de coisa que dá para fazer e trabalhar de casa. Inclusive, eu trabalho de casa. Se eu olhar aqui, essa zona que tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, isso aqui é meu escritório, eu tô em casa. Minhas coisas, meu computador, ó, meu quadro branco, isso tudo é em casa. Sacou? Então, assim, tem N formas de você trabalhar de casa e mesmo assim ter a liberdade, ter tempo para cuidar dos seus filhos e tudo. Isso não é questão. O grande ponto é que esse pode ser um dos fatores. Como você ouviu a vida inteira que você tem que estar com as crianças, que mãe tem que cuidar de filho, não tem que trabalhar, e aí você sente essa culpa. Você carrega essa culpa. Eu sou culpada se eu trabalhar. Só que tem o outro fator. Normalmente, a gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade de realização muito grande, de sentir que está realizando. E se isso é importante para você, você dedica a sua vida só à maternidade, você acaba ficando frustrado lá na frente. Sim. E aí pode ser tarde demais. Então, assim, é bom a gente trabalhar esse sentimento para que você não se sinta culpado, você não sinta essa culpa, para você poder viver a sua vida da melhor forma. Teve mais alguma lembrança, alguma memória que veio? Ai, vieram bastante, mas eu não sei explicar, assim. Foi algum sentimento? Sim, é meio que frustração mesmo, sabe? De começar e não continuar. Não conseguir concluir. Começa, vai até uma parte, eu não sei por que isso. Começar e não concluir, não conseguir concluir, significa o que para você? O que isso significa para você? Quando você começa uma coisa e não conclui? Parece que ela fica, é como se fosse uma caixa no meio do corredor. Ela fica me atrapalhando, mesmo que eu não quero mais fazer aquilo, mas parece que eu tenho que terminar. Entendi. Aí acaba que eu tenho muita coisa mal terminada e só, eu não sei, eu não consigo andar, sabe? É como se fosse caixa atrapalhando mesmo. Certo. Como eu falei no começo, eu não tenho muito foco, assim, mas não é proposital. Eu sei o que eu tenho que fazer para ter foco. E aí eu traço tudo o que eu preciso fazer e aí, quando eu vejo, eu fui para outro lado, não tinha nada a ver. Entendi. É meio que não consigo me controlar, não sei. Ai, meu Deus, entendi. Não sei. Você assistiu os vídeos da Jornada da Abundância? Não. Assiste os vídeos da jornada, jornadaabundância.com.br. No segundo vídeo eu explico por que isso acontece. Existe a nossa mente, ela é dividida em 3 partes. A mente inconsciente, que é a nossa mente automática.
Que faz a gente respirar, circular sangue, cuida do nosso corpo, é o nosso corpo. A nossa mente subconsciente é a nossa mente infantil, a mente emocional. E a nossa mente consciente é a nossa mente racional, que é responsável pela linguagem, pela nossa memória de dia a dia, essas coisas. A gente normalmente acha que nós somos a nossa memória racional. Só que quem predomina é a nossa memória emocional, ou a nossa mente emocional. E aí o que acontece? Por que você procrastina? Por que você tem o foco? Racionalmente você consegue fazer tudo, mas na hora de executar você não parece estar travada. Porque quem está no comando é a sua mente emocional. E a mente emocional ela é dominada pelos sabotadores. Existem 9 sabotadores lá dentro que dominam e controlam a sua vida. É o seu sistema de autoproteção. Eles foram criados para te proteger. Só que nesse processo de proteger, o que acontece? Ele não está preocupado se você vai ter sucesso ou não. Ele está preocupado em você não ser rejeitado, em você ser aceita pelas pessoas. Quando você quer ter algo, como por exemplo, quer fazer um projeto, que você sabe que vai causar rejeição da sua mãe, porque a sua mãe acredita que mãe tem que cuidar dos filhos e quem vai ficar com os netos dela, e isso está impregnado na sua memória de longo prazo, na sua memória subconsciente, os seus sabotadores começam a te sabotar. O grande problema é que racionalmente a gente não percebe isso e conscientemente a gente não consegue alterar. Por isso que você precisa de ajuda para alterar. Por isso, aí o que a gente faz? A gente coloca o Severino para dormir, que é o nosso porteiro. É porque eu falo que a gente tem um porteiro na nossa mente subconsciente. Por exemplo, se você vira e fala assim, eu vou fazer um projeto e vou ganhar dinheiro com esse projeto e vou ter sucesso. O Severino chega lá, olha essa sua ideia, vou fazer um projeto para ganhar dinheiro. Ele olha, cara crachá, peraí, essa sugestão aqui vai contra a sugestão de que mãe tem que cuidar dos filhos. Não pode entrar. E aí o que ele faz? Ele manda essa ideia lá para a força de vontade. Só que você já conhece bem a força de vontade, não conhece? A força de vontade é uma bateria de celular. Rapidinho ela acaba. E aí a hora que você desiste do projeto e joga ele para a caixa do assim que. Assim que eu tiver mais tempo eu faço. Assim que meus filhos estiverem na escola. Assim que não sei o quê. E aí é só que essa caixa vai encher, né? Aquilo que você falou do sentimento que tem uma caixa no meio de casa que está ocupada. Essa é a caixa do assim que. Você fica jogando as coisas ali dentro. Jogando as coisas ali dentro. Então assim que eu fizer isso eu continuo. Assim. E aí chega uma hora que isso lota. Quando isso lota, acontece uma de duas coisas. Ou ela enche e você já não tem mais tempo e você se arrepende por tudo que você não viveu. E aí você vive a frustração vive no passado, né? O saudosismo do passado. Ah, se eu tivesse feito isso, eu seria assim. Se eu tivesse feito isso, eu seria assado. Nossa, eu penso Essa muito é uma isso coisa. já. A outra coisa é, você toma uma decisão. E aí você toma uma decisão e você pega, eu falo que você pega o martelo da decisão. Você pega o martelo da decisão, você vai lá e quebra a caixa do assim que. E fala, eu vou fazer isso custe o que custar. Só que na hora que você quebra essa caixa, você cai numa zona vazia da sua mente. E aí não sabe o que fazer. E aí essa zona vazia, ela é permeada pelo medo. Porque aquilo que a gente não sabe que tem, a gente tem duas opções. Ou a gente se apoia no medo, ou a gente se apoia na fé. As duas coisas são a mesma coisa. O medo, a diferença é que o medo, você fica focado no que vai dar errado. E a fé, você fica focado no que vai dar certo. A diferença é só essa. Só que enquanto você está ali na zona do medo, os seus sabotadores estão gritando na sua cabeça. Você não vai conseguir, isso aí não funciona. Você tem que cuidar dos seus filhos. Fica falando um monte de coisa na sua cabeça. Você não é capaz. Você não merece. E aí eles ficam falando isso na sua cabeça e você trava. Então, se a gente não vem... Tá batendo certinho? Sim. Legal. Se a gente não vem e muda o tijolinho que foi construído lá no seu muro da escassez, que é a sua programação, o tijolinho do mãe tem que cuidar dos filhos, se a gente não altera e tira a carga emocional relacionada a esse tijolinho, você vai continuar nesse ciclo. Então, quando a gente faz a EFT aqui, por exemplo, o que a gente está fazendo é alterando esse tijolo. Por isso que você sente, por exemplo, que o medo foi embora. Só que a gente tratou o medo, beleza? Só que o medo, se você não cura o que está atrás, que é o mãe tem que cuidar dos filhos, ele volta. Então agora a gente vai fazer uma rodada
para esse sentimento, para esse pensamento, para essa crença de que mãe tem que cuidar dos filhos. Beleza? Bora fazer? Beleza. Galera, quem entrou depois, deixa eu explicar o que a gente está fazendo aqui. Eu estou ajudando a Aline, porque a Aline falou que tem muita dificuldade de tocar os projetos dela. Ela começa um projeto e para. Ela recebe encomenda. Se é coisa de outras pessoas, ela consegue vender, mas quando é dela, ela não consegue. E aí a gente conversando, a gente fez uma rodada para esse medo, o medo do sucesso. Eu falei assim, parece que eu tenho medo do sucesso. Eu tenho medo de não ter tempo para os meus filhos se eu tiver sucesso, esse tipo de coisa. E aí, entenda o seguinte, pensa o seguinte, eu tenho uma força que quer me levar, uma força racional que quer me levar para um lugar. Só que eu tenho consequências de ir para esse lugar que eu acredito que vão acontecer. E a minha mente tem uma série de programações de como eu tenho que decidir baseado no que pode acontecer. E aí, a minha mente subconsciente, através das minhas emoções, ela me sabota para que eu não conquiste isso, para que eu não pague as consequências que eu acredito que eu vou ter se eu conquistar isso. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando uma técnica que eu aprendi com o André Lima, que entrou aí na live agora, eu não sei se ele ainda está aí. André, se você estiver aí, dá um alô. Um parceirão, um amigão, um dos meus mentores. E essa é uma técnica que eu uso várias outras técnicas, essa é uma delas que eu uso, tá? A gente faz audioterapia, a gente faz vários outros tipos de exercícios para isso. Mas o que a gente faz? A gente busca essa, digamos, emoção como, no caso da EFT, enquanto a gente toca os pontos, o Severino fica confuso. Ele não consegue saber o que está acontecendo. E aí a gente consegue acessar a real causa. E aí aparece. Por isso que apareceu para você. Enquanto você tocava os pontos, apareceu para você, porque o Severino fica naquela... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele joga para você o que está acontecendo de verdade. E aí a gente consegue trabalhar. Legal. Então, a gente vem e trabalha. E vocês que estão aqui acompanhando podem fazer junto com a gente. O que você faz? Você coloca num papel o que está te atrapalhando e esquece. E presta atenção aqui na gente. E vai tocando os pontos junto com a gente. Depois você vai... E aí você dá uma nota para o quanto isso está te incomodando. E depois, quando a gente passar as rodadas, você pega e vê se diminuiu, se aumentou, o que isso interferiu. E se você teve algum insight, alguma coisa no meio desse processo. Beleza? Vamos fazer a segunda rodada? Vamos. Show. Então, toca aqui. Ponto karatê. Mesmo que a minha mãe sempre tenha me dito que mãe tem que cuidar dos filhos, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mãe tenha vivido a vida dela para cuidar dos filhos, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ouvido da minha mãe que eu tenho que cuidar dos meus filhos, que se eu for trabalhar com quem eu vou deixá-los, eu me aceito profundo e completamente. Topo da cabeça. Desde pequeno, eu ouvi falar da minha mãe que o papel de mãe é cuidar dos filhos. Topo da sobrancelha. E toda vez que eu tento colocar algum projeto para frente, eu me saboto. Porque eu não quero ficar sem cuidar dos meus filhos. E eu tenho medo de não ter tempo se eu estiver trabalhando. Do lado do olho. E eu acho que por isso eu não sou uma boa mãe. Uma mãe tem que querer estar o tempo todo com os filhos. E não apenas trabalhar. Faz sentido? Então, o que você sentiu quando você falava isso? Deu um nó na garganta. Tem um nó na garganta, legal. Embaixo do olho. Eu quero ter a minha vida também.
Eu quero ter a minha vida também. E não só cuidar dos meus filhos. E não só cuidar dos meus filhos. Eu quero ter os meus projetos Eu quero ter os meus projetos. embaixo do nariz. E por isso eu me sinto culpada. E por isso eu me sinto culpada. Eu sinto que eu não sou uma boa mãe. Eu sinto que eu não sou uma boa mãe. Fez sentido? Fez. Fez? Legal, embaixo da boca. Mas eu sei também que eu preciso trabalhar. Mas eu sei também que eu preciso trabalhar. E aí eu fico num beco sem saída. E aí eu fico num beco sem saída. Ou eu trabalho Ou eu trabalho e não dou tanta atenção para os meus filhos, e não dou tanta atenção para os meus filhos. ou eu dou atenção para os meus filhos Ou eu dou atenção para os meus filhos e não trabalho. e não trabalho. Aqui na clavícula. Eu não consigo encontrar uma forma de fazer as duas coisas. Eu não consigo encontrar uma forma de fazer as duas coisas. E assim eu me sinto culpado. E assim eu me sinto culpada. Embaixo da axila. Essa culpa Essa culpa por não poder por não poder trabalhar trabalhar e cuidar dos meus filhos. e cuidar dos meus filhos. Respira fundo. E o nó da garganta, como é que tá? Passou um pouco. Diminuiu um pouco. Passou um pouquinho? Mas ainda tá sentindo, ele deu aquele aperto. Sim. Tá. E o que mais? O que mais precisa? É exatamente isso. Eu sei que tem as formas de fazer isso, só que eu queria me sentir confortável fazendo essas coisas. Então você não se sente confortável fazendo. É. Passa novamente a cena da sua mãe falando isso pra você. E me descreve ela. Então, fecha os olhos e imagina sua mãe falando pra você que mãe tem que cuidar dos filhos. O que você sente? É o sentimento mesmo assim ou a cena? Tudo. Me descreve a cena, como é que você tá vendo? Você tá em primeira pessoa, você tá em terceira pessoa, você tá ouvindo ela, como você vê a cena? Ela falando pra mim mesmo. Ela falando pra você, você tá em primeira pessoa. Tô. Certo. Ela sempre falou isso, era uma justificativa para a vida era difícil financeiramente e só meu pai trabalhava. E quando eu perguntava por que ela não trabalhava, era essa a explicação, que a mãe tem que ficar com os filhos. Era como se fosse errado querer ter dinheiro, deixar de ficar com os filhos por dinheiro. Como se dinheiro fosse sujo, alguma coisa assim. É errado deixar de ficar com os filhos por dinheiro. E é estranho porque hoje eu entendo que isso é uma crença limitante, eu entendo que não está certa, só que eu não consigo limpar. Não conseguia. Ainda não foi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Esse nó na garganta agora, de 0 a 10, tá em quanto? Não, agora tá... De ter falado isso já diminuiu bastante, tá? 1. Tá. Beleza. E quando você pensa nessa questão de que a vida tem que ser difícil, que você tem que fazer sacrifício para poder cuidar dos seus filhos, educar eles, que é errado deixar os filhos, ou de ficar com os filhos por causa de dinheiro. Quando você pensa isso, essa crença para você, qual é o grau de escala dela? De 0 a 10, quão forte ela é para você? Não, hoje, para mim, eu tô bem ciente de que isso é uma crença que não é verdade. Tá. Só que quando eu vou tomar a decisão, eu sinto que ela ainda tem alguma coisa lá me atrapalhando. Entendi. Ainda vem alguma coisa. Você não acredita nela, mas ela ainda te segura de alguma forma. Isso. Tá. Então tá muito mais relacionado ao sentimento em si
a emoção em si de eu não sou uma boa mãe, porque eu quero trabalhar e não só cuidar dos meus filhos, do que a questão financeira em si. É muito mais Sim. a culpa. É muito mais a culpa. Isso. Tá. Vamos fazer mais uma rodada então. Tá fazendo sentido Tá. para vocês, pessoal, o que está travando ela e como que isso está impactando nos resultados dela? Vocês conseguiram entender como é que tudo isso está acontecendo? O porquê? Por que eu faço essas perguntas para ela? Porque a partir do momento que eu entendo o que está passando lá dentro da cabeça dela, o que ela está vendo, o que ela está sentindo, a gente consegue entender várias coisas. Por exemplo, eu consigo entender o quão próximo ela está da crença. Por exemplo, quando eu pergunto a sua visão, você está dentro da cena, você está fora da cena, eu sei o quão próximo e o quão forte é essa crença para ela. Por exemplo, se ela está vendo em primeira pessoa, é porque ainda é muito forte. Se ela está vendo em terceira pessoa, já distanciou. Então a gente vai fazendo essas perguntas, eu vou entendendo e vou conhecendo justamente para a gente identificar o que está pegando e se tem alguma coisa por trás, por fora, que a gente ainda não identificou. Porque à medida que a gente vai limpando, o que acontece? À medida que essas crenças vão enfraquecendo, vão surgindo as que estão por trás. Porque a gente tem várias camadas de crença. Então, eu enfraqueço uma, aparece a que está por trás, dando sustentabilidade nela. E aí a gente vai fazendo esse processo de ir descendo essas crenças. É por isso que eu faço toda semana, durante os 100 dias da abundância, a gente faz a terapia em grupo, para a gente poder fazendo. E aí o que acontece? Normalmente, as pessoas que estão acompanhando vão fazendo e também vão se limpando. Isso é que é muito louco. Porque você não precisa saber o que está acontecendo. O seu subconsciente sabe. Então, quando você coloca a intenção e acompanha aqui, o seu subconsciente trabalha sozinho e vai limpando o que você está querendo limpar, aquilo que está te atrapalhando. E por tabela, você acaba conseguindo limpar uma série de desafios. Por exemplo, o Bruno, que é meu aluno e ele é professor particular, ele não fez nenhuma terapia direta comigo assim. Mas quando ele fez olhando e tocando, já foi suficiente para ele poder entender o que estava travando ele e tomar a decisão contrária. Sacou? Entendi. Vamos lá? Vamos. Ponto do karatê. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta, Mesmo que eu sinta esse nó na garganta, eu me perdoo eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa culpa, Mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que a minha mãe Mesmo que a minha mãe me faça acreditar me faça acreditar que a mãe precisa se sacrificar que a mãe precisa se sacrificar para cuidar dos filhos, para cuidar dos filhos, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu sinto culpa Eu sinto culpa de não ser uma boa mãe, de não ser uma boa mãe, de querer trocar de o querer dinheiro trocar o dinheiro pelo tempo com os meus filhos. pelo tempo com os meus filhos. Em cima da sobrancelha. Eu entendo Eu entendo que isso é apenas uma crença, que isso é apenas uma crença, mas mesmo assim ela continua me atrapalhando. mas mesmo assim ela continua me atrapalhando. Eu sinto um nó na garganta, Eu sinto nó na garganta. do lado do olho. Toda vez que eu vou fazer um projeto, Toda vez que eu vou fazer um projeto, eu sinto que essa crença de que tem que ser difícil, eu sinto que essa crença de que tem que ser difícil, de que a vida é um sacrifício, de que a vida é um sacrifício, de que é errado deixar os filhos de que é pra errado ficar, por deixar os causa do filhos dinheiro, por causa do dinheiro, ainda tá lá, ainda tá lá. embaixo do olho. Mesmo que eu saiba Mesmo que eu saiba que uma coisa não exclui a outra, que uma coisa não exclui a outra, que eu posso ganhar dinheiro que eu posso ganhar dinheiro e cuidar dos meus filhos ao mesmo e tempo. cuidar dos meus filhos ao mesmo tempo.
Ainda assim, Ainda assim, eu sinto um nó na garganta. eu sinto nó na garganta. Embaixo do nariz. Eu me culpo Eu me culpo porque eu sinto que eu não sou uma boa mãe. porque eu sinto que eu não sou uma boa mãe. E eu sinto um nó na garganta. E eu sinto nó na garganta. Embaixo da boca. Eu quero o melhor para os meus filhos. Eu quero o melhor para os meus filhos. E que se eu tiver que escolher, E que se eu tiver que escolher, eu vou escolher eles. eu vou escolher eles. Mas eu entendo que eu não preciso escolher. Mas eu entendo que eu não preciso escolher. E mesmo assim, E mesmo assim, eu me saboto. eu me saboto. Clavícula. Eu me sinto incapaz de fazer as duas coisas. Eu me sinto incapaz de fazer as duas coisas. O que você está sentindo? Não sei. É confuso. O que foi esse suspiro? É que por mais que eu acho que eu sou capaz, parece que ainda tem alguma coisa. Ok. Por mais que eu ache que eu sou capaz, Por mais que eu acho que eu sou capaz, parece que ainda sempre tem alguma coisa. parece que sempre tem alguma coisa. Embaixo da axila. Eu não me sinto boa o suficiente. Eu não me sinto boa o suficiente. Pronto. Respira fundo. Conta pra mim o que surgiu. É isso. É isso. Parece que, por mais que eu estude, por mais que eu saiba, parece que tudo que faltava eu saber, eu já sei. E mesmo assim, parece que eu não sou boa o suficiente, eu não estou preparado o suficiente. Não estou E preparado aí o eu, suficiente. e aí eu sempre estou estudando, estudando, e chega na hora de pôr em prática, eu acho que eu ainda não estou preparado o suficiente, eu volto a estudar. Como é que era a sua infância, a questão de escola? Escola foi sempre muito tranquilo. Pois é, você tirava Eu, nota boa, não é? sim, Muito muito boa. boa. Estudava bastante, não é? Sim, Você era tida como muito inteligente, não era? sim, era. Só que você não se achava inteligente. Não. É. Isso é padrão, isso é comum. Tem um livro, até recomendo que você leia, chama Mindset. Doutora Carol, não sei o quê. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu acho que eu Mindset é acho que eu um do baixei ele. cérebrozinho colorido. Ela fala que crianças normalmente muito inteligentes assim, elas aprendem a não correr riscos, a ser muito perfeitas. Por Isso. quê? Porque se ela corre risco, ela mostra que ela não é tão inteligente assim quanto as pessoas acham. É isso. Tem que estar tudo perfeito para implantar. E como não tá tudo perfeito Exatamente. nunca, aí não põe, né? Exatamente. Só que empreender, Aline, você tem que errar. Show. Solta. O que você está sentindo agora? Parece que era isso. Ah, É medo de errar. medo de errar. Medo dos outros ver que que eu não sou tão boa assim. Tá. Vamos fazer uma rodada para isso então? E é bom que enquanto você se emociona, porque quando você se emociona, o Severino sai da jogada. O seu concentração. Ponto karatê. Mesmo que eu sinta esse medo de errar, Mesmo que eu sinta esse medo de errar, eu me perdoo eu me perdoo. e aceito profundo completamente. E aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta Mesmo que eu sinta que eu não sou tão boa quanto as pessoas acham que eu sou, que eu não sou tão boa quanto as pessoas acham que eu sou, eu me aceito profundo completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo Mesmo que eu sinta esse medo de ser desmascarado de ser desmascarada e não ser vista mais como uma pessoa inteligente, e não ser vista mais como uma pessoa inteligente, eu me aceito profundo completamente. eu me aceito profundo e completamente. Topo da cabeça. Eu sempre fui uma criança exemplar. Eu sempre fui uma criança exemplar. Eu aprendi Eu aprendi
A ser reconhecida a ser reconhecida por causa das minhas notas. por causa das minhas notas. Em cima da sobrancelha. As pessoas acham que eu sou muito inteligente, As pessoas acham que eu sou muito inteligente, que eu sou perfeito. que eu sou perfeita. Mas lá no fundo, Mas lá no fundo, eu não acho isso. eu não acho isso. Eu sei que eu não sou assim. Eu sei que eu não sou assim. E eu tenho medo que elas descubram Eu tenho medo que elas descubram. o lado do olho. E por isso eu não posso errar. E por isso eu não posso errar. Tudo tem que estar perfeito. Tudo tem que estar perfeito. Eu só consigo fazer a coisa acontecer Eu só consigo fazer a coisa acontecer quando eu sei que eu sou a melhor. quando eu sei que eu sou a melhor. Embaixo do olho. E isso está travando a minha vida. E isso tá travando a minha vida. Eu aprendi Eu aprendi que eu só sou reconhecida que eu só sou reconhecida quando eu sou a melhor. quando eu sou a melhor. Embaixo do nariz. E eu não consigo me livrar desse padrão. E eu não consigo melhorar desse padrão. Eu tenho muito medo de errar. Eu tenho muito medo de errar. Isso está me travando. E isso tá me travando. Embaixo da boca. Mas eu não quero mais ser assim. Mas eu não quero mais ser assim. Eu quero me libertar dessa corrente. Eu quero me libertar dessa corrente. Eu quero derrubar esse muro Eu quero derrubar esse muro que está me atrapalhando que tá me atrapalhando a ser feliz. a ser feliz. E a ser o que eu vim para ser. E a ser o que eu vim pra ser. Tá vendo? Eu quero não precisar mais Eu quero não precisar mais ser perfeito. ser perfeita. Eu posso ser eu mesmo. Eu posso ser eu mesma. Que eu sei. Eu sei Independente de que qualquer independente resultado, de qualquer resultado, os meus pais, os meus pais, a minha família, da minha família, vão me amar da mesma forma. vão me amar da mesma forma. Embaixo do braço. Eu sei Eu sei que eu não preciso ter resultado que eu não preciso ter resultado para ser amada. para ser amada. Os meus filhos Os meus filhos vão me amar para sempre. vão me amar para sempre, Independente do resultado que eu tenha, independente do resultado que eu tenho, independente do que eu faço. independente do que eu faço. Respira fundo. E aí, como você está se sentindo? Nossa, agora sim. Agora tirou um caminhão. Sentiu que saiu um caminhão das costas agora? É, agora sim. Que bom. Nem eu sabia disso. Normalmente a gente não vai tão fundo. É. De 0 a 10, como é que tá agora? Nossa, agora tá bem tranquilo, assim. Aquela vontade de chorar foi embora? Foi, passou. Faz Passou. sentido pra você quando você fala que seus filhos, sua família vão te chamar independente de qualquer coisa? Faz Faz. sentido? Não soa mentira? Não, Não? não. Que você não precisa de ter resultado para as pessoas te chamarem? Isso faz todo sentido. Que você pode errar, que você pode fazer qualquer coisa, que independente de qualquer coisa você vai continuar sendo quem você é? Que Sim. bom, Agora sim. que bom. Estranho, né? Que eu vim pensando uma coisa e era outra. Normalmente é assim, engraçado. Normalmente é assim. É. Normalmente não é o que a gente acha que é. Porque o nosso racional e o nosso emocional, eles não são a mesma mente. Então, a verdade está no subconsciente. Mas o consciente é quem dá o porquê das coisas. E aí ele acha que o problema é um. Porque ele foi como ele aprendeu a se defender e a justificar. Mas o real motivo está escondido lá, guardadinho. As 7 É, que chaves, achar a todo resposta, segredo. né? É. Exato. Eu vou por isso que mandar a gente embora o precisa- Severino. Isso. É por isso que a gente precisa de ajuda. Porque normalmente sozinho é muito mais difícil de você encontrar. Você precisa de muita técnica, de muita coisa e muita habilidade de autoconhecimento para conseguir fazer. É por isso que aqueles monges indianos passam 30 anos lá meditando. Porque você sozinho encontrar a raiz é muito mais difícil. Agora, quando você tem a ajuda de alguém que já passou, que entende o processo,
que sabe como fazer, fica muito mais rápido. Uma live de uns 50 minutos a gente consegue encontrar onde é que tá a raiz mesmo. Uhum. Tá bom? Que bom. Ó, assiste os vídeos da jornada, você vai fazer mais sentido para você vai entender Eu vou melhor. assistir. Deixa eu só te interromper. Fala assim, Diga. como que ela não me conhece e veio parar aqui, né? Eu assisti um vídeo seu, do Bruno Gimenez. E Que aí, massa! e aí Sou eu acabei amigão. Então, nossa, eu queria conhecer ele. Nossa, eu sigo muito ele já faz um tempo. E aí eu vi um vídeo com ele, aí eu acabei de entrar no seu Instagram. E aí já tava live e eu já caí de paraquedas. Por isso que eu não conhecia. Mas eu vou... então. Como é? Sincronicidade. Isso. Eu vou assistir, sim. Seus vídeos, vou lá no canal. jornadadabundância.com.br. Só que olha só, os vídeos só ficam lá até amanhã. Então você tem que assistir Vou hoje. ver agora. Vou ver. Tá bom? Tá bom. Show? Obrigado, Aline. Eu que agradeço. Depois me conta os resultados mais pra frente, me conta como estão as coisas, tá? Manda um direct. Tá bom. Manda sim. Obrigada. Tchau. E aí, galera, o que vocês acharam? Gostaram? Se identificaram? Vi que quem que foi aqui? O Renato falou que se identificou bastante. Renato Nascimento, com a história dela. Legal, Renato. Você fez as rodadas junto com a gente? Sentiu alguma melhora? Massa. A vida é uma comédia para os que pensam e uma tragédia para os que sentem. Isso aí, tudo perfeito, show, muito bom. Valeu, Renato, show de bola. Ah, que bom, Sabrina, você gostou. Muito bom. Fico feliz. E gente, dá um coraçãozinho pra Aline, dá bastante coraçãozinho aí pra Aline, que ela merece. Que você conseguir encontrar, identificar e se livrar de um sentimento desse, realmente é libertador. Porque eu digo isso. Ah, legal. Bacana, Renato. Por que eu digo que não é bacana porque você chorou, mas porque quando a gente chora, a gente libera a emoção. E quando a gente libera a emoção, a gente libera essa memória que tá travada, tá? Por isso que eu falo que é ótimo. E principalmente se você continua fazendo EFT. Isso é ótimo, tenho medo das pessoas me julgarem. Pois é, Antônio. Então faz junto também, repete as rodadas que vai te ajudar. Eu tinha muito isso, tá, galera? Por isso que eu me identifiquei muito com ela. Meu pai... No meu caso foi o meu pai, né? O meu pai, ele não falava que mulher tem que cuidar de criança, mas ele falava que ele trabalhava muito e que ele nunca estava com a gente e que ele era muito infeliz no trabalho, mas que ele tinha que trabalhar porque ele tinha que dar uma vida melhor pra gente. Então, a crença que ficou pra mim eu preciso gerar resultado, eu preciso ter sucesso, porque senão não valeu a pena o esforço do meu pai. Então, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fizesse tudo, eu nunca estava feliz. Eu sempre estava com uma carga. Parecia que eu tinha um caminhão de cimento nas minhas costas carregando. E isso que estava acontecendo com a Aline também. Como ela também estava carregando esse peso todo nas costas, a gente acaba sobrecarregado sem saber por quê, sem conseguir entender. Agora, Aline, você vai ver que muito mais leve, vai ficar muito mais fácil de você tomar suas decisões e até de você dar atenção para os seus filhos sem culpa, sem medo e se entregar verdadeiramente para eles e para sua família. Show? Galera, a Jornada da Abundância está acabando, tá? Eu liberei uma semana de conteúdo gratuito para vocês, é uma semana intensa. E eu acredito que se vocês gostaram dessa uma semana, se vocês gostaram dessa uma hora agora que vocês pararam comigo, imagina o que é passar 100 dias com o meu acompanhamento. 100 dias recebendo todos os dias orientações e exercícios de abundância para você poder destravar a sua vida. É sobre isso o que eu vou falar na terça-feira. Na terça-feira eu abro as inscrições e eu falo como é possível você ter esse meu acompanhamento. Só que na terça, quem se inscrever na terça vai ter alguns presentes exclusivos. Só na terça-feira. Que é uma terapia individual comigo, igual essa que eu tive com a Aline aqui agora, nessa pegada, só que a gente pode fazer não só a EFT, eu posso utilizar outras técnicas também, como a hipnoterapia, como a programação neurolinguística, ou seja, eu vou ver qual que é o seu caso, qual que é a melhor técnica para a gente utilizar naquele momento, e a gente vai utilizar para poder encontrar o que pode estar te travando. Então, todo mundo que se inscrever na terça-feira vai receber uma sessão individual comigo. Só essa sessão individual comigo, Aline, você acabou de ganhar R$2.000 de presente. Uma sessão de 1 hora comigo, ela custa R$2.000, tá?
Então, quem se inscrever na terça-feira vai ganhar de presente uma sessão dessa individual comigo. Assiste a Jornada da Abundância, são 3 vídeos, está disponível lá no meu canal, ou lá no site jornadadabundância.com.br, jornadadabundância.com.br. Tem o link no meu perfil, se você entrar no meu stories, você vai ter alguma tela minha, arrasta para cima para você poder ser direcionado para essa página. E lá eu vou passar todas as instruções, todas as orientações, vou falar o que vai ser feito, como é que funciona, o que você faz. É importante você saber que não é um curso online, tá? Não é um treinamento online, como o que você vê normalmente, que você precisa se virar sozinho. É um programa de acompanhamento mesmo, é um programa onde eu te acompanho. São 100 dias de acompanhamento, todos os dias eu passo as orientações lá no grupo, você vai ter outras pessoas junto com você, você vai ter terapia semanal em grupo. Então, tudo isso você vai ter lá e você pode ir na terça-feira eu abro as inscrições para o programa. Beleza? Gente, a live está encerrando, está acabando o meu tempo aqui. Agora no Instagram me derruba. Espero ter, de coração, mostrado para vocês como é que funciona, ter ajudado. Bom, acredito muito de verdade que a Aline resolveu, pelo menos, a principal crença que estava atrapalhando ela. É claro que podem existir outras, mas a gente, mesmo porque eu também ainda tenho crenças que precisam ser trabalhadas, todos nós temos, mas eu tenho certeza que agora ela vai subir para um novo patamar de vida, muita coisa na vida dela vai mudar a partir de agora. E sempre, claro, sempre tem algo a mais que a gente pode trabalhar, sempre tem algo a mais que a gente pode mudar. Principalmente quando o assunto são crenças que a gente passou uma vida construindo, a gente passou uma vida sendo programado pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos irmãos, pelos nossos avós. Então, tudo isso criou na gente um conjunto de regras que fazem com que a nossa vida seja do jeito que ela é. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar o seu modelo mental. Porque quando você muda o seu modelo mental, você muda os seus pensamentos. Quando você muda os seus pensamentos, você muda os seus sentimentos. Quando você muda os seus sentimentos, você muda as suas ações. E quando você muda as suas ações, você muda os seus resultados. Beleza? Galera, minha gratidão a todos vocês que ficaram aqui até agora. Um grande abraço. E a gente se vê. Legal. Lembrando, amanhã, à noite, às 8 horas da noite, eu vou fazer um resumão da jornada. Às 20 horas no meu canal do YouTube. Se você entrar lá no meu canal do YouTube e for em vídeos ao vivo, você vai ver que já tem como você agendar lá o lembrete para você participar dessa aula. Então já se inscreve no meu canal do YouTube. É Fagner Borges Freesider. Se inscreve lá. Marca o lembrete para você poder participar. Lu, eu vou deixar gravada essa sessão, então assim que eu terminar, reassiste, você vai gostar, foi bem legal essa sessão, tá? Eu fiz um atendimento individual com a Aline aqui, durante essa sessão, então reassiste. E amanhã, 8 horas da noite, vai ter o resumão, onde eu vou recapitular tudo que foi visto durante a Jornada da Abundância, e na terça, a gente vai abrir as inscrições para os 100 dias da abundância. Sobre as dívidas, Sérgio, sobre as dívidas, vou ver, eu acho que eu tenho 1 minuto antes do XPO que eu fiz sessão agora, o Insta vai me derrubar. Dívida é sintoma e não resultado. É sintoma que existe alguma crença que está te atrapalhando, está te levando para esse padrão. Então a gente precisa corrigir. Assiste a Jornada da Abundância que você vai entender o que eu estou falando lá, eu explico um pouco mais sobre isso. Beleza? Galera, gratidão a todos vocês. E a gente se vê na próxima live, amanhã, às 8 horas da noite, no meu canal do YouTube. Fui!